Bom dia, com alegria. Desejo para você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia com alegria. E por falar em alegria, vai tudo bem aí? Vai, que bom! Tudo bem em casa, onde nós podemos pensar no tema de missões mundiais, transforme o mundo com a alegria de Jesus, encerrando a nossa campanha. O versículo desta campanha fala sobre alegria, está lá no livro de Deus, na Bíblia, no capítulo 4 do livro de Filipenses, no versículo 4. Nós já temos memorizado, né? Podemos então repetir a última vez nessa campanha, vamos lá? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Que bom saber que Paulo, mesmo estando preso, mesmo sofrendo, ele escreveu que é necessário que quem crê em Cristo, quem tem Jesus, tenha a alegria de Jesus dentro do seu coração. E essa alegria nós vamos levar para o mundo, para que o mundo possa então também se sentir em paz, mesmo no meio das dificuldades. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É assim que se sentia, era assim que se sentia o missionário. E pensando na obra missionária, nós vamos hoje então iniciar cantando esse cântico aqui, que é um cântico missionário. A primeira parte diz assim: vamos já a Cristo obedecer, contando a todas as nações que estão a perecer a boa nova de perdão, que gozo traz ao coração. Ó quem quer ir, ó quem quer ir. Será que você quer ir? Nós podemos agora agradecer a Deus por quem está fazendo missões. Agradecer a Deus pela Junta de Missões Mundiais, que envia missionários, prepara e envia para o mundo, para que eles possam então falar do amor de Deus às pessoas que não conhecem Jesus. Vamos falar com Deus, fechar os nossos olhos, abaixar a nossa cabeça e vamos falar com Deus. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada pelo encontro, pela possibilidade de nos juntarmos de novo, mesmo que seja via online, que nós possamos nos alegrar no Senhor sempre, mesmo nesse momento que estamos passando por essa enfermidade no mundo. Pedimos a tua bênção, Deus, para os missionários e de maneira especial te agradecemos pela Junta de Missões Mundiais, que prepara estas pessoas e envia para o mundo para anunciar Jesus como Salvador. Nós te agradecemos pela junta e por essa campanha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pronto, campanha missionária, um movimento que foi feito, onde nós pudemos pensar nesse tema durante vários dias e pudemos também nos esforçar para ofertar para que os missionários tenham o que eles necessitam. Que bom! E por falar em missões, eu quero contar a história para vocês hoje de um menino. Esse menino, ele cresceu, mas enquanto ele era menino e ele era bebê, ele era colocado nessa cestinha aqui, ó. O nome dessa cestinha era Bilim. Bilim. E esse menino, ele nasceu em Papua Nova Guiné, uma ilha no Oceano Pacífico, lá pertinho da Austrália. E o nome dele, ele só ganhou o nome depois que ele fez um aninho. Por quê? Porque as crianças nessa ilha morriam antes de fazer um aninho. Então ninguém ganhava nome quando era bebezinho. Só depois de um ano que ia receber o nome. E ele ganhou o nome dele. E ele se chamava Oliofá. Oliofá cresceu num lugar onde a mamãe trabalhava plantando batata doce e o papai ficava olhando para ver se vinha algum bicho para ele espantar. Ele ficava cuidando, né, para que nada, nenhum mal acontecesse com a mulher e com a criança. E um dia até ele matou um porco que foi lá para o meio da plantação de batata e o neném estava lá no chão, Oliofá, e então ele pegou e matou aquele porco. Puxa vida, depois ele ficou tão triste, porque o porco para eles lá era como um gato, um cachorro para nós aqui. Olha que interessante. E ele então, o tempo passou, ele começou a crescer, mas ele, sabe, naquele lugar onde ele morava,
todas as pessoas acreditavam em espíritos maus. Espíritos maus. Lá, tudo era culpa de feitiço. Falavam, alguém morreu? Foi um feitiço. Foi alguma coisa que alguém fez para que essa pessoa morresse. E um dia, e na verdade, todo mundo lá tinha medo dos feitiços, sabe? Tinha medo porque quando acontecia de morrer as plantações, falavam, foi feitiço que fizeram. Todo mundo tinha medo. Quando tinha lua cheia, todo mundo brincava lá fora. Mas quando não tinha lua cheia, que a noite não estava clarinha, todo mundo ficava dentro de casa. E tinha que falar baixinho. Eles tinham medo de que o feiticeiro, o espírito mal daquele lugar, ele pegasse a voz da pessoa, se ela estivesse falando alto, ele ia pegar a voz, ia guardar a voz dentro de uma lata e fechar, para depois ele usar para os feitiços dele, usar para fazer maldades. Nossa, o Oliofá começou a crescer com medo disso tudo. Ele tinha medo dos espíritos maus, muito medo. E sabe, um dia, Oliofá, ele ficou doente. Ele ficou doente e ele começou a passar mal, muito mal. Aí a mãe dele teve que chamar o feiticeiro. E chegou o feiticeiro, ele usava no pescoço dele assim, ó, ele usava uma faixa, e naquela tirinha que ele usava, era um cordão, né? Ele tinha ali de pele de gambá, era um cordão de pele de gambá, e ali tinha um monte de dentes de cachorro e dente de porco. Nossa, que coisa feia era aquilo, era muito feio aquela faixa de pele de gambá ao redor, no pescoço e no braço, ele tinha isso. E ele tinha também, sabe o que? Na cabeça ele tinha uma tira que era feita também, uma fita de escaravelhos. Escaravelhos eram os bichinhos, esses verdinhos aí, ó, eram os bichinhos, era besouro verde com penas de pássaros grudado nela. Nossa, o feiticeiro chegou lá e ele falou assim, eu vou ter que fazer feitiço para fazer preparado, né? Fazer um remédio para ele beber. Nossa, aí ele pegou e falou assim, mas eu vou ter que beber isso? Vai ter que beber. Ele, sabe o que ele fez? Mandou matar o porco, falou pro pai assim, pro pai dele, mata um porco e depois que matar esse porco, e tem que pegar o sangue e tem que colocar o sangue dentro de um bambu, isso aqui é um bambu, é um bastão de bambu. Ele é oco por dentro assim, tinha que dar pro Oliofá beber. E o Oliofá tinha que beber aquilo, mas não era o sangue puro, era o sangue e tinha que pegar umas folhas amargas lá de erva, de mato, amassar e colocar tudo aqui dentro e ele, ó, glu, 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 ele tinha que beber. A mãe dele falava, tem que beber para sarar, e ele bebia, era o costume daquele lugar. Era tremendo, era muito assim, eles tinham muito medo de todo o mal. E falava, você vai morrer se você não beber. E aquele feiticeiro fez o preparado e ele tomou para não morrer. Bom, depois que ele tomou aquele remédio que ele fez para ele beber, ele ficou bom. Ele ficou bom. Mas o Oliofá era diferente dos outros meninos que moravam lá naquele lugar. Sabe, o Oliofá era muito diferente. Ele não gostava do que os meninos faziam. Não gostava. Sabe, os meninos, eles amarravam os animais, depois ficava machucando os animais, pegava os bichos e depois saía arrastando, gritando e brincando, arrastava o bicho até o bicho se machucar, bater a cabeça nas pedras, até ver o bicho morto. Eles faziam isso lá. E o Oliofá falava, não façam isso. Por que vocês estão fazendo isso? Não façam isso. Todo mundo dava risada dele. Todo mundo ria dele. Ele pensava assim, não, isso é muita maldade. Tá errado isso. Até ele pensava assim, nossa, esses meninos fazem todas as coisas más. Não é possível. Ele achava que devia existir algum espírito bom, sabe? Que tinha feito os animais, tinha criado até ele pensava. Porque ele não gostava dessas coisas más. Aí, todo dia, ele pensava, sabe? Ele pensava assim, eu preciso ir para algum lugar, para eu poder ver, sabe? Algum lugar bonito, um lugar especial. E ele então ele foi para um lugar lindo, Oliofá foi lá e sentou naquele lugar onde tinha um rio, onde tinha as matas lindas. Ele sentou lá,
bem cedinho. Na verdade, todo dia ele estava indo para lá, sentar lá. E ele ficava olhando a beleza. Ele pensava, não é possível. Como alguém pode pegar um pássaro desse para matar? É muita maldade tirar as penas, judiar. Aí ele ficava pensando lá, perto daquela cabana, tinha uma cabaninha de palha lá, de sapê. Ele pensava assim, eu sei que deve existir um espírito mau, que o feiticeiro pode falar com ele, que faz coisas más para as pessoas, elas ficam doentes, destrói a horta, mas eu acredito que assim como existem um espírito mau, deve haver um espírito bom, que fez essas montanhas, essas árvores, esse rio. Talvez esse espírito bom tenha até me criado, ele pensava. Pode até ter me criado, porque eu não tenho essa maldade, não gosto de ser mal. Aí ele começou a falar assim, bem alto: se isso for verdade, por favor, espírito bom, envia alguém para me contar, manda alguém para me contar. E ele, sem saber, o Eliofá estava orando, estava fazendo uma oração. Sabe durante quanto tempo que ele ia lá de manhã fazer essa oração? Ele não sabia que ele estava orando, né? Fazendo um pedido para Deus, que é o Espírito bom. Mas ele começou a fazer isso e fez isso 3 anos. Ele pedia, pedia, pedia. E sabe o que aconteceu? 3 anos se passaram. E um dia, foi interessante o que aconteceu. Um dia, olha que coisa mais importante que aconteceu. Apareceu lá naquela aldeia, apareceu um homem branco. É, aquele homem apareceu e ele trouxe um livro preto na mão, um livro preto, era a Bíblia. E aquele homem chegou assim para o Eliofá e falou assim: oi, tudo bem? Eu quero te ensinar o que está escrito nesse livro. Você quer aprender? Ele ficou tão feliz, ele falou assim: mas o que é? Ele disse: olha, existe um espírito bom que vive no céu e ele tem poder para combater, para derrotar todos os maus espíritos. O quê? Ele ouviu aquilo, ele falou: como assim? Tem certeza? Mas, gente, então o espírito bom me escutou? Ele ouviu, porque eu estou pedindo isso já faz tempo. Eu quero aprender mais, sim, sobre esse espírito bom. Ah, aquele homem que chegou ali naquele lugar, era chamado de missionário. Ele tinha uma missão de falar de Deus e disse para Eliofá: ó, Eliofá, se você crer nesse espírito bom, ele vai mudar a sua vida. Ele vai perdoar todas as coisas ruins que você fez, que entristece a ele, e ele vai tirar todo o seu medo. Sabe o medo que você tem dos espíritos maus? Esse medo vai embora. E quando você morrer, você ainda vai morar junto com o espírito bom, no lugar onde ele mora, que é um lugar feliz. Ah, eu quero. Olha, eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho, eu guardo uns dinheirinho, eu vou dar tudo pro senhor me contar. Eu quero que você me conte tudo. Aí o missionário começou a rir e falou: não precisa me pagar não. Esse é o meu trabalho. Eu vivo fazendo isso mesmo. Eu vivo fazendo isso. O espírito bom ama você, Eliofá. O Espírito bom ama você. Ele é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Quando ele escutou isso, ele ficou muito mais feliz. E esse Espírito de Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Se você crer nele e convidar para ele morar em você, você vai passar a ser filho de Deus. Você quer? Como o Eliofá falava, sempre com espírito bom, foi fácil para ele. Eu quero. Então, você pode falar para ele que você quer que ele venha morar no seu coração. Aí o Eliofá levantou a voz dele assim bem alto e falou: ó, espírito bom, entra e mora em mim. Limpa-me dos meus pecados e tira o medo dos maus espíritos. Gente, quando ele acabou de orar, ele acabou de falar com Deus, sabe o que aconteceu? Ele falou assim: eu não tô mais com medo. Eu não tô mais com medo, não. Ai, durante 3 anos ele ia lá e ele fazia esse pedido e ele agora não tinha mais medo nenhum. Que alegria! Ele ficou tão feliz com aquilo que aconteceu com ele, mas tão feliz que ele disse: nossa, agora sim, eu já sei tudo o que aconteceu. Eu pedi e ele mandou, o Espírito Bom mandou alguém, mandou você para me contar.
Ele ficou tão feliz com aquilo que aconteceu, que ele então falou, me ensina, eu quero aprender tudo sim. Ele disse assim, eu quero conhecer mais, eu preciso conhecer mais disso, vem me contar. E aí o Espírito bom entrou nele, que é o Espírito Santo, porque ele creu em Jesus. E ele ganhou um pequeno livro, o missionário deu para ele um livro que é só uma parte da Bíblia, a gente fala que é o Novo Testamento, que é a parte que foi escrita depois que Jesus nasceu, eu já te ensinei isso. E aí então ele ganhou aquela parte, estava escrito na língua Toque Pisin, porque Toque Pisin era a língua de lá de Papua, né? Da Guiné-Bissau, de Guiné, Papua, Papua Nova Guiné, Papua Nova Guiné, tá bom? Lá na ilha do Oceano Pacífico, perto da Austrália. Então, era Toque Pisin. E ele então ganhou e ele começou a ler. E o missionário falou assim para ele, ó, você vai ler e vai saber o que Deus quer de você. O Espírito bom vai mostrar o que ele quer que você faça. E ele falou, mas você vai embora? Vou, eu tenho que ir. A minha missão aqui já acabou. Agora você vai estudar. E ele falou, eu vou estudar bastante. E ele começou a estudar. Ele queria conhecer mais. O tempo todo ele queria conhecer mais. E sabe o que aconteceu? Ele teve que mudar para uma outra aldeiazinha, próxima lá daquela lá. Que é, mas onde ele tinha lá uma outra pessoa ensinando a palavra de Deus. E o Leofá, então, pegou e foi para esse outro lugar, mudou para essa outra aldeia. Lá ele conheceu um homem chamado Jogo. Por que ele se chamava Jogo? Porque ele era jogador, viciado. Ele vivia só jogando. E o Leofá, e um dia, de noite, ele morava lá perto do Jogo, ele começou a escutar, sai daqui! O Jogo estava desesperado. E ele disse, o que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele chegou lá, falou, o que aconteceu? Jogo, o que aconteceu? Eu tô aqui. Ele falou assim, eu sonhei com espíritos maus. Estavam me pegando, estavam me prendendo, me aprisionando. Eles querem me levar. O Leofá falou, calma. O Leofá falou assim, eu vou orar. Outra vez, eu vou orar. O Leofá sempre orava. Aí ele pegou e orou pelo Jogo e falou assim, espírito mau, sai daqui, deixa o Jogo em paz, em nome de Jesus, vai embora. Ele falou pro espírito mau foi embora. O Jogo ficou bom, falou assim, ai, eu não tô mais com medo, puxa, que bom. E sabe o que ele falou? Falou, olha assim, domingo de manhã nós vamos nos reunir lá na nossa igreja. Era um lugarzinho lá numa aldeia onde eles se reuniam, né? Tinha as pessoas que já estavam conhecendo Jesus, já receberam o Espírito Santo, tinha o Espírito bom, o Espírito de Deus. Então, eles domingo de manhã se reuniam. Aí ele falou assim, Jogo, você vai? E ele falou, vou. E o Jogo foi. Gente, o Jogo foi. O Jogo levantou cedo, tal, saiu da cabana dele. Aqui é o Leofá entrando na cabana do Jogo, né? E depois que Jogo saiu de lá da cabana, foi para a igreja. Imagina o que aconteceu? Quando o Jogo escutou que ele podia ter o Espírito bom morando dentro dele, ele falou, eu quero, porque eu não quero mais ter medo. Ele aprendeu que o Espírito bom, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem poder para vencer o mal, sabe? Ele estava aprendendo isso, que lindo! Ele aprendendo o segredo para quando às vezes sente medo. É o que a Bíblia diz, que o Espírito bom estando com a gente não vai ter medo. Que lindo! E ele aprendeu isso. E sabe o que aconteceu? O Leofá ficou tão feliz porque Deus atendeu a oração dele. O seu amigo Jogo recebeu Jesus, passou a ser diferente. E um dia ele estava ali. O Leofá começou a ter as suas experiências. Ele já era jovenzinho, né? E já estava trabalhando e com um outro missionário, indo para um lugar para o outro. E ele estava na caminhonete do missionário quando, de repente, ele resolveu sentar atrás. E sabe que tinha acabado de chover, estava liso, a caminhonete derrapou e quase caiu dentro do rio. Ele e o missionário pularam. Ele falou, puxa, ainda bem que eu estava atrás, porque eu pulei. E ele foi salvo. Ali ele pôde agradecer a Deus. E ele falou, Deus, obrigado, porque o Senhor salvou a minha vida. Eu te dou graças, porque mais uma vez o Senhor me salvou, para eu poder continuar
trazendo e falando de Jesus, do Espírito bom, para todos aqui nessa aldeia. Oliofá também tinha um cavalo. E um dia o cavalo dele ficou muito doente, muito. E aquele cavalo era o que ele tinha para ele trabalhar também, para ele andar sozinho nos lugares para poder falar de Jesus. E ele já tinha aceitado que Deus estava dando para ele a missão, né? Ele já era um missionário indo e falando de Jesus para as pessoas. E sabe o que aconteceu? O cavalo dele adoeceu, ficou doente, ele ficou tão triste. Aí ele via o cavalo dele deitado lá na grama e começou a chover e anoiteceu. E ele sem saber o que fazer. E ele começou a orar lá dentro da casinha dele. Oliofá ficou tão triste, ele pensou assim, será que Deus pode ajudar meu cavalo? Deus me salvou o missionário do acidente do jipe, eu preciso do cavalo para falar de Jesus nas aldeias. E ele começou a orar e ele orou assim, Deus, por favor, faça o meu cavalo melhorar em nome de Jesus. Oliofá via da cabana dele assim, o cavalo deitado e a chuva caindo, e o cavalo paradinho lá. Será que o cavalo vai ficar bom? Ele começou de repente a orar e falou, eu tenho que dormir. Foi dormir e de manhã levantou-se e trocou. A primeira coisa que ele fez, o que foi? Claro, ele correu lá na janela e começou a olhar da janela. E sabe o que ele viu? Com muita alegria, o cavalo dele. O cavalo dele estava em pé, comendo capim. Ai, mais uma vez, o Oliofá ficou tão feliz, foi lá fazer carinho e ele agradeceu a Deus. Ele falou, Deus, novamente o Senhor respondeu a minha oração. Disse sim, porque eu vou usar o meu cavalo para falar do Senhor para todo lugar. E ele começou a ir para todos os lugares, aldeias, falando de Jesus. Ele usava o seu cavalo. Ele viu homens ferozes, guerreiros, assassinos, que eram transformados e passavam a ter alegria do Espírito bom, alegria de Jesus, e podiam adorar a Deus. E ele queria aprender mais. Oliofá aprendeu a falar inglês, a língua dos missionários. Fez vários cursos por carta, cursos por correspondência, e ele queria ter a Bíblia dele inteira em toque pisim. Ele queria aprender, ia poder ajudar para que o povo dele tivesse a Bíblia. Ele só tinha o Novo Testamento. E aí o missionário construiu lá naquele lugar uma escola bíblica e ele começou a dar aulas nessa escola bíblica, porque ele já era grande, já se tornou um homem e ele começou a agradecer a Deus e ele fez uma oração assim, querido Senhor, o Senhor respondeu a minha oração, o Senhor me ouviu e enviou alguém para me contar. Agora eu quero ser um missionário. Eu quero contar para todos o que Jesus fez por amor às pessoas. E aí está Oliofá, como um missionário, falando do amor de Deus. Ele disse, eu sei que o Senhor vai continuar a ajudar-me para que eu ensine muitas pessoas, para que elas também se tornem missionários e missionárias. Que lindo saber que Deus usou a vida de Oliofá, assim como usa a vida dos missionários que estão na Junta de Missões Mundiais, falando do amor de Jesus ao mundo inteiro. E ele pôde orar. Aprendemos com Oliofá que ele acreditava e ele orava. Quem quer ir ou quem quer ir? Quem sabe um dia Deus vai preparar você, menino e menina, né? E falar ao seu coração para que você seja também um missionário quando for adulto. Mas enquanto você não é, você pode orar. Sempre orar. A Bíblia manda orar por todos quantos na seara estão a trabalhar, pois muitos vão se desviar por não haver quem vá pregar. Quem quer orar, nós podemos orar. E a tarefa para você essa semana é todos os dias orar pela obra missionária. Todos os dias. Não é orar não com o papai, com a mamãe, sozinho, ir lá para o seu quarto, sozinha, falar com Deus. E lembrar que no mundo todo tem homens e mulheres, jovens, falando do amor de Deus para quem não conhece, assim como Oliofá. E eles precisam das nossas orações
para que possam continuar pregando o evangelho, falando do amor de Deus. E você pode também ofertar. Você também pode trabalhar em casa, ganhar as ofertinhas e guardar e ofertar para a obra missionária, para que os missionários tenham tudo o que eles precisam para continuar com essa obra. Ofertar, devemos ofertar, do nosso bolso e nosso esforço tudo consagrar, com alegria entregar a nossa oferta no altar. Ó quem quer dar, ó quem quer dar. Nós já concluímos a campanha de missões mundiais, então a igreja já recebeu as ofertas. Essas ofertas foram enviadas para a Junta de Missões Mundiais e lá a organização toda vai poder entregar essas ofertas para os missionários. E quando eles forem ao banco ou receberem souberem que tem um valor para eles receberem, eles vão dizer graças a Deus, porque pessoas estão cuidando da obra de Deus. Essas pessoas somos nós. Nós podemos ir, orar e dar com alegria a nossa oferta no altar. Por quê? Porque se nós fizermos isso, nós vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus. Você vai fazer isso durante a semana? É um desafio, a sua tarefa para você primário e junior é orar durante toda a semana. Orar domingo mesmo, orar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Orar e orar para que Deus abençoe a obra missionária na terra, em todo o mundo. Orar para que Deus livre os missionários das enfermidades, para que Deus abençoe eles, para que eles continuem falando de Jesus no mundo todo. Que Deus te abençoe. Vamos orar, agradecendo porque nós também podemos agradecer a Deus pela obra missionária mais uma vez. Fecha os seus olhinhos. Querido Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor ouve as nossas orações, assim como o Senhor ouviu as orações de Oliofá. Muito obrigado, Deus, porque ele pôde amar o Senhor e falar do teu amor às pessoas que estavam em volta dele. Que nós também, meninos e meninas, possamos falar do teu amor para os nossos colegas, falar do teu amor em casa e possamos também orar pela obra missionária e ofertar com amor. Muito obrigado pela alegria de podermos transformar o mundo com a alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau. Deus abençoe.